professorinha mais maravilhosa da minha vida. Oi, Sofia. Ai, eu tô com saudade. Eu também, gente. Eu tenho muita saudade de você, sabia? Oi, professor. Bom dia, Bom dia. tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Eu vou sair um pouquinho assim que entrar todo mundo, eu volto, tá, Mona? Tá bom. Olha, a Nicole tá até de uniforme, que chique! O Matheus também tô, também. Eu também, ó. Eu vim só hoje, não. É legal, é bom usar uniforme, que a gente entende que a gente tá fazendo coisa séria. É meu momento. Aquele uniforme afeta. Fala com a galera Oi. entrar ainda, né? Oi, Bruno! Você entrou na professora. sala do oitavo ano? É que você tinha mandado de novo. Eu pensei, oxe, já tá na hora. Aí eu entrei. Não, mas eu Simplesmente coloquei vi. lá. Coloquei às 11 horas. Professora, tem que fazer cagada, né, professora? É incompreensível a cagadinha do Bruno do dia. Alguém tá surpreso que o Bruno entrou na aula errada? Eu não tô. Não. Nem um pouco. 2 Bruno numa aula. Camila e Ai, ele. eu também já vou pegar meu cabelo. Tá. Ó, enquanto a gente tá esperando o pessoal entrar, eu vou pedir pra vocês pegarem o livro de vocês, por Qual favor. livro? O livro 3. 3. Livro 3. Coloquem aí na página 112. 112? Não, tá. Umas coisinhas aí que eu preciso falar com vocês. A gente vai falar sobre as plantas, né? Ô, senhora, eu já estudei. Planta, tá isso falando mesmo, disso. Bruno. As plantas. Ai, tá tudo grifado. Bruno. Oi. Ó, quem tá faltando? Gabriel. O Júlio não vem, professora, como sempre. Ele tá viajando nesse tempo de quarentena. O Júlio, é verdade isso? Aham. A tia dele. Ah, que perigo! Mesma reação da professora de matemática. A gente só não 112. sabe pra onde que ele foi, só sabe que ele tá viajando. Página Ai, mas eu 112. tô Coreia, tá ligado? Quem tá Galera, faltando? passa álcool em gel. O Gabriel, eu acho. O Mas o Gustavo Gabriel já tá entrou. aparecendo o nome aqui. Gustavo. O Gustavo, verdade. O Gustavo ele tem um problema de acordar. De acordar cedo. Que gracinha. Acorda. Eu percebo que ele tem problema de acordar, porque nem na aula ele chega. Agora a gente tá começando a aula 11 horas, ele consegue chegar atrasado ainda. Se você atrasar para aula online é difícil. Bom. Bom, falta o Júlio e o Gustavo. O Júlio, vocês estão falando que ele não vai vir, porque ele tá viajando. O Gabriel já entrou? E o Gustavo, sabe Deus. Bom, gente, é o seguinte. Todo mundo viu o conteúdo que eu mandei para vocês na terça-feira? Sim. Vocês viram? Uhum. Beleza. Ju, Mona? oi. Eles estão Ia falando falar aqui que o Júlio não vem, né? Isso, ele parece estar na casa de uma tia, a Paula me falou ontem. Então, parece que a mãe ia ver se conseguia ver com a tia, se conseguia entrar na aula. Mas, assim, por enquanto, ele está faltando mesmo. Cavalcante, hora, dia não entra de manhã, né? Vou falar para a Jéssica puxar a orelha dele. Tá, Tá bom. bom? Então, eu Posso vou... só dar um recadinho antes? Pode sim. Tá? Que aí você dá início na aula. Gente, Beleza. bom dia, né? Bom dia. Olha novamente quem está aqui com vocês. Ó, seguinte, mesmo recadinho de sempre, tá? A professora tá gravando. Quem perdeu a aula ou se não conseguiu acompanhar, tire a dúvida com a professora, tá? Isso é muito importante, que vocês tirem dúvidas com a professora. Não fiquem com dúvida em casa, porque depois eles têm que dar aula para as outras salas, certo?
Como a aula está sendo gravada, está indo lá no YouTube. Quem tiver com dificuldade, acredito eu que ninguém mais tenha, né? Porque essa semana foi uma semana de teste e a gente teve um retorno muito legal aí de vocês. Então, acho que dificuldade mesmo para entrar no aplicativo, acredito que ninguém está tendo, né? Certo? Então tá bom. Então, gente, boa aula para vocês, tá? Vou ficar aqui de novo, mas oculta, só com o meu nomezinho aí, tá bom? Boa aula para vocês. Mona, Tchau, boa professora. sorte, boa aula. Obrigada, Beijo. Ju. Não, obrigada. Tchau. Bom, gente, então vamos lá, pra a gente não perder muito tempo. Ó, eu mandei conteúdo para vocês essa semana, espero que o Gabriel apareça em algum momento. O conteúdo que eu mandei para vocês, eu espero que todo mundo tenha olhado. Não sei se vocês repararam, mas é matéria nova. E é bem nova. Nada do que a gente tinha visto na sala de aula. Oi? Fala um pouquinho mais perto do microfone. Mais perto do microfone, assim, tá bom? Tá bom. Uhum. Ó, vamos fazer o seguinte. Como vocês são uma turma um pouquinho maior do que o oitavo que eu tava agora, eu não vou pedir para vocês fecharem o microfone, pode deixar aberto, porque eu quero ouvir vocês falando. Mas, quem tiver dúvida, precisar falar, levanta a mão assim, ó, para eu conseguir ver, e aí a gente passa a palavra, porque senão a gente vai ficar se interrompendo, tá bom? Professora, tem isso daqui, ó. Deixa eu te mostrar, tem isso daqui, ó. De levantar a mão, né, de pedir. Eu sei. Peraí, deixa eu usar. Mas a gente pode ser mais prático e fazer assim, ó, tá bom? Só para eu saber. Aí eu sei que alguém quer falar. Sai agora, professora. Eu não sei como sai. A mão tá na tua cara, deu. Sai. Bom, então vamos lá. Matéria nova. Eu espero que vocês tenham lido os slides que eu fiz. Eu li. Vocês Eu fiz leram? um Eu li só a resumo. primeira parte, professora. Eu fiz um resumo do seu bagulho lá que passou. Porque assim, ó, esse conteúdo, ele vai dar início ao que a gente vai começar a ver, que é a parte de plantas. Ele não é tão fácil, tem vários nomes difíceis. Quem abriu os slides viu? Professora, tem 12 nomes para decorar, é muito difícil. Se vocês forem reparar, tem algumas coisas que não são tão diferentes do que a gente já viu quando a gente falou de biomas, por exemplo, que vocês viram no 6º ano. Então, tem algumas coisas que vocês talvez reconheçam já. É que os nomes realmente são um pouco mais complicados. Por isso que eu peço que vocês realmente leiam. Quem ainda não viu os slides, dá uma olhada. Dê uma olhada no livro também. Eu pedi para ler as páginas e fiz os slides com outras imagens para ficar um pouco mais fácil de visualizar. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tirar as dúvidas de vocês. E eu vou explicar como que vocês vão fazer aquele trabalho que eu pedi na semana passada, que várias pessoas me pediram, falaram que não estão conseguindo fazer, como é que funciona. Fala, Da Sofia. planta? Isso. Fala, Sofia. Os negócios que estão no livro é diferente dos negócios que tu mandou no slide, né, Sora? É de planta, só que é diferente. Tipo, por exemplo, a planta lá, não sei o que. Hidrófita. Esse bagulho aí. Não tem no livro. Isso. Ó, que para quem leu os slides, que era para todo mundo ter lido, né? A Giovana não tá vendo a gente. Falar para ela clicar na tela, assim, e clicar na onde que tem um risquinho. Gente. Mas será que ela tá... Oh, meu Deus. Bom, se ela estiver ouvindo, já tá bom. Eu não sei onde é. Bom, vamos lá. Que é o seguinte, no livro tem algumas categorias e nos slides eu coloquei 2 a mais, porque também entram no sistema de classificação, tá? E por isso eu achei importante colocar. Porque a gente tem... Eu gostaria justamente de mostrar que não existem só as plantas terrestres, que existem outros tipos de plantas, por exemplo, as semi-aquáticas e as aquáticas. E eu até coloquei lá no slide... São as algas, né, Sora? Oi? As aquáticas são as algas, né? Então, eu escrevi lá nos slides, planta aquática é diferente de algas, tá?
Por isso não pode confundir. Alga não é planta, alga é alga. E aí mais para frente, durante o conteúdo, a gente vai estudar só as algas, tá bom? Mas A elas são, alga tem nome preciso, acho que é um protótipo. elas Acho que é são uma coisa assim. protistas. Isso, protistas, esse Isso. negócio. Mas são diferentes, por isso que eu coloquei. Por isso que é importante a gente saber que planta aquática é diferente de alga, ok? Então tá. Vou pedir para vocês. Tá todo mundo com o livro aí, né? Sim. Beleza. Então dá uma olhadinha aí, tá com o livro aberto. Ali na 112, 113 tem as categorias. Eu tô com os slides abertos aqui também. Então eu vou falando. Se vocês tiverem alguma dificuldade, levanta a mão e a gente discute, tá bem? Tá, então vamos lá. As primeiras plantas, né? Antes de eu começar a falar das categorias, eu só explicar rapidinho. Bora, já volto. Ó, toda vez que a gente fala de algum sistema de classificação, seja esse sistema para falar de qualquer tipo de ser vivo, esses sistemas eles são importantes para a gente. Por que eles existem, né? Eles agrupam os seres que são semelhantes de acordo com as características, certo? Por exemplo, eu coloquei uns exemplos lá nos slides. Eu coloquei assim, ó. Organismos são classificados, né, juntos de acordo com as suas características. Por exemplo, todas as aves estão no mesmo grupo. Por quê? Porque elas possuem asas, elas possuem penas, elas botam ovos, elas conseguem voar, não todas, mas elas têm basicamente os mesmos características em comum, certo? É isso? Sim. Beleza. Por exemplo, os mamíferos. Os mamíferos são todos colocados no mesmo grupo porque eles têm uma característica em comum, que é o fato deles mamarem, certo? Beleza. E aí eles podem ser agrupados por características em comum ou pelo fato deles terem parentesco evolutivo. O que significa parentesco evolutivo? Quer dizer que esses seres vivos, né, animais ou plantas, em algum momento da evolução, tiveram o mesmo ancestral em comum. Sabe quando a gente fala assim que o homem é parente do macaco? Sim. Sabe? Fala. A galinha e o dinossauro. Isso. Então não quer dizer que eu e o macaco somos da mesma família, não é exatamente isso. Mas se você for pegar lá atrás na evolução, o homem e o macaco tiveram o mesmo ancestral em comum. É óbvio que aí depois, com a evolução acontecendo, foi diferenciando, tanto que existem diversas espécies de primata. Fala, Sofia. Tipo, eles, por exemplo, o homem e o macaco, eles tiveram as mesmas características? Isso que é tipo um ancestral em comum? Não é que tem as mesmas características. Imagina assim, ó, eu tenho A, certo? Eu tenho um serzinho que é o A. Esse é o meu ancestral. Aí, esse A, pois ao longo da evolução, gente, evolução demorou milhares de anos para acontecer, certo? Até a gente chegar do jeito que as coisas são hoje. Então, imagina que lá atrás na evolução eu tinha um serzinho A, super primitivo, aquele Neandertal que a gente vê, Neandertal entre aspas não, porque é de verdade. Aquele homem coberto de pelo, que andava meio parecendo um macaco mesmo com os braços para baixo. Então, imagina que conforme ele foi evoluindo, ele foi ficando diferente. Então, imagina que eu tenho A. Esse A, desse A pode ter saído um B e um C, por exemplo. Já diferenciou do mesmo ser vivo, eu tive uma especiação, quer dizer que saiu uma espécie diferente, aliás, duas espécies diferentes de um mesmo ancestral. Isso demora para acontecer. Então, por exemplo, aí tinha o A, saiu o B. Aí do B saiu o C, do C saiu o D. Não, as outras espécies continuaram existindo, conforme o tempo foi passando, elas foram entrando em extinção. Mas é isso que eu quero dizer, que lá atrás, se eu vou pegar lá atrás, todo mundo veio do mesmo lugar. Entendeu? Beleza. Então, é isso. Então, esse sistema de classificação, tanto para animais quanto para plantas ou qualquer outro ser vivo, ele agrupa os seres vivos de acordo com as suas características em comum. Ok? Beleza. Professora, Oi. professora, esses seres, eles são... Eu sempre travo na hora de falar, né? Eu sempre começo e travo na hora de falar. Tipo, eles são ligados
por causa que o ser ancestral teve relação com o outro ou por causa que foi aleatório? O que ele vai se transformar? Ó, boa pergunta. A especiação, ela pode acontecer de diversas formas. Pode ser aleatório. Então, por exemplo, eu tinha um será que, de repente, numa nova leva, né, quando nasceram, por exemplo, os filhotes, nasceu um ser que era diferente do A, era um B, e aí já virou uma nova espécie. Ou pode acontecer porque eles migraram para um outro lugar. Então, vamos supor, eu tinha uma população de ser vivo que estava num lugar. Aí dessa população, metade migrou, foi para outro lugar que tem outras características. Agora já tem duas espécies diferentes. Quem ficou é uma espécie, quem saiu já virou outra. Porque ao longo do tempo, se eu tenho ambientes diferentes, as condições são diferentes. Então, as necessidades também vão ser diferentes, certo? Existem várias formas de aparecerem novas espécies, por aleatório, por migração, por extinção, por adaptação. Quem se adapta fica, quem se adapta morre. Professora, Oi. quando eu tava lendo aqui, eu vi essa classificação que fala assim, Meu Deus, você tem a organização dos seres Bruno, tá cagando muito. cortou metade do que você falou. Eu falei que eu não entendi sobre a classificação biológica. É justamente isso que eu estou explicando. A classificação biológica é separar os seres vivos de acordo com as suas características. Separar não, né? É agrupar os seres vivos de acordo com as suas características em comum. É isso. Professora, pode classificar também nos locais onde eles vivem? Tipo, se um tem a mesma característica que o outro que vive no sul e o outro vive lá, sei lá, não sei, outro lugar, no norte. Dependendo da distância que esses animais se encontram, da localização, eles podem ter espécies diferentes. Por exemplo, existem diversas espécies de elefante, certo? Mas justamente isso, ó. Então tem o elefante africano, tem o elefante asiático, são elefantes que estão em lugares diferentes, por isso que eles são de espécies diferentes, porque eles se alimentam de maneira diferente, eles vivem num clima diferente, as características do Mas ambiente... eles só são distintos. Eles só são distintos porque eles vivem em locais diferentes? Eles o quê? Só são distintos porque eles vivem em lugares diferentes? Porque o viver em lugares diferentes torna eles diferentes. Porque as características são diferentes, entendeu? Porque se você tem um elefante, por exemplo, ó, imagina que eu tenho, rapidinho, Bruno, ó, imagina que eu tenho um elefante africano que vive num lugar onde as temperaturas são super altas, e eu tenho um elefante asiático que vive num lugar onde as temperaturas são mais baixas. Eles vivem em lugares diferentes, então eles não vão viver da mesma forma. Por isso que eles são elefantes, mas as espécies são diferentes. Porque eles não vão viver da mesma forma. O lugar que determina como esse animal vai viver, não animal ou planta. Entendeu? Então eles vão ser distintos porque os lugares onde eles vivem são distintos. Tudo bem? Tudo. Beleza. Aí a gente tem um sistema, né? Esse sistema que a gente viu, as primeiras características aí que a gente viu, né? Então, esse sistema do dinamarquês naturalista, que é o Heincker. O que ele fez? Ele separou as espécies de acordo com algumas características. Quais eram elas? Vou retomar aqui com vocês. As gemas deles. Isso. As gemas, eu coloquei até no slide. Não sei se vocês já ouviram falar, quando a pessoa fala assim, o brotinho da planta. Não é a semente, não chega a ser a semente, é o broto da planta. Tá? Até porque nem todas as plantas têm semente. Ó, imagina... Eu estava dizendo aqui que as gemas eram a produção e a proteção dos órgãos de crescimento das plantas, de acordo com períodos e fatores climáticos. Isso, ó, por exemplo, eu tenho plantas que em determinadas condições climáticas, elas entram em dormência. Por exemplo, a maioria das plantas, né?
Não tem quando a gente vê isso das estações do ano, que aparecem lá que na primavera as plantas florescem lá, aí no inverno as plantas perdem as folhas. Isso é como elas reagem às condições climáticas. Entende? Esses são os fatores climáticos do ambiente. Então, se tem plantas que sobrevivem a condições super extremas. Fala de novo, Bruno. Professora, Oi. Fala. por que não? Meu Deus. Não consigo ouvir, Bruno. Você tá no celular ou você tá no computador? Meu Tá. Deus. Porque tá muito ruim seu áudio. Você não tem fone de ouvido? Tenho, só que tá muito zoado. Tá, fala de novo agora, então. Pergunta. Calma aí, eu vou mandar no chat. Isso. Boa, Bruno. Muito bem. Enquanto o Bruno manda no chat, vamos lá, então. Aí aqui, ó. Antes da gente falar também, eu coloquei nos slides umas coisas que é importante saber, que as plantas, algumas plantas, né, a gente classifica pelo tipo de caule. Eu peguei 3 plantas para mostrar para vocês, peraí. Porque só meu. Ó, peguei essa aqui. Todo mundo tá vendo? Uhum. Isso aqui é uma folha de um abacateiro, a árvore que dá abacate. Tá? Tem uma abacateira que vai na minha casa, lá no Marquinhos. Aqui no meu prédio também tem, por isso que eu peguei. Eu peguei tudo aqui dentro do prédio, não saí pra rua. Essa aqui, No meu condomínio menorzinha, também. tá vendo que aqui, não sei se dá pra enxergar direito. Ele ó, eu blogueirinha. Ele é mais marronzinho, tá vendo? Mais durinho. Esse aqui é de uma árvore de acerola. Aceroleiro. E esse aqui, que eu peguei ontem, ela já murchou, tá vendo? Mas essa aqui, ó, a folha dela é bem bonitinha, ó. Ela é mais Ai, Bruno, molinha. vai idiota, Bruno. Essa aqui, ó, chama Caulis. Ela tem essa folhagem bem Caulis. C-O-U-L-E-S. Caulis. Isso. Então, são 3 plantas diferentes. Ela tá muito murcha, tadinha. 3 plantas diferentes. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Da acerola, por exemplo, a gente tem 3 classificações, né? Que são os caules lenhosos, sublenhosos ou herbáceos. Os lenhosos são árvores, né? Geralmente são árvores, por quê? Porque lenhoso é de lenha. A lenha do quê? Não é de madeira? Não é isso? Então, Sim. árvores que têm caules lenhosos significam árvores que têm troncos duros, rígidos. Fala, Sofia. Ô, Sora, mas não é todas as árvores que, tipo, produzem madeira? Não. Podem produzir madeira? É porque se a gente está falando de árvore, é uma coisa, mas como a gente está falando de plantas no geral, a gente não tem plantas que são bem baixinhas? Sim. Então, essas plantas são baixinhas, não são árvores, mas elas também têm caule, entendeu? Meu Deus, mas então essas plantas fazem madeira? As plantas de troncos largos fazem madeira. Por exemplo, eu não vou fazer madeira depois é que eu não peguei nenhuma imagem aqui. Mas eu não vou fazer madeira, por exemplo, de uma árvore de acerola, porque o tronquinho dela é desse tamanho. Não vale a pena eu fazer madeira disso, entendeu? Geralmente as que a gente faz madeira é aquelas árvores com um tronco grosso, mais largo. Não desse tamanho, né? Mas assim. Tudo bem? Então, árvores, caules lenhosos é quando a gente tem um tronco rígido, duro, que dá para fazer madeira, ok? E geralmente são árvores grandes, não árvores baixinhas. A árvore de acerola é pequenininha, tem 2 metros, por exemplo. Ok? Uhum. As árvores que têm, aliás, as plantas que têm o caule sublenhoso, quer dizer o quê? Que ela é rígida só na parte mais próxima da raiz. Conforme vai ficando a planta vai crescendo, o caule vai ficando mais
molinho. O abacateiro, por exemplo, ó. Essa aqui é uma folha de abacate, tá? De um abacateiro. Se vocês olharem a árvore do abacate, a árvore dela, o tronco é de madeira, ele é largo. Mas perto das folhas, ó como é. Tá É vendo? fininho. É fininho, ó. Molinho. Certo? Então, próximo da raiz, ele é rígido e depois que cresce, conforme vai ficando mais alto, ele vai ficando molinho. Ok? Uhum. E a herbácea? A herbácea é que ela é toda maleável. O caule é todo molinho. Tipo assim, ó. Isso aqui, ó. Ele é tão mole que como eu tirei ontem, ela já morreu, né? Óbvio. Tá vendo como ela tá, ó? E mesmo ontem, ela é mole, ó. Isso aqui eu consigo quebrar com a minha unha. Eu não vou fazer porque senão eu vou estragar ela. Mas é bem molinho. Então isso é herbáceo. Tá bom? Uhum. Alguém ia falar alguma coisa? Fala. Mas o que a herbácea produz? Assim, Não entendi o que ele falou. Ué, o que a herbácea produz? mas então você só tem caule mole. O que é herbáceo? Produz. Ah, tá. Depende do tipo de planta. Geralmente, quando a gente fala de herbácea, são plantas que dão ervas. Por exemplo, a erva doce, a camomila, certo? Mas o herbáceo, isso aqui são só as classificações dos caules. Mas cada um desses, por exemplo, os lenhosos podem dar um monte de coisa. Então, gente, existem milhares de espécies de plantas, milhares. Então pode dar várias coisas, mas geralmente as herbáceas, elas são mais baixinhas, elas são mais rasteirinhas, então elas podem dar frutos, ou podem dar flores, ou essa aqui, por exemplo, essa coles, ela não dá nada, isso aqui a gente não come, não faz nada, ela é só uma planta bonita. Roxinha, dá pra ver que é roxo? Dá. Fala, ô, Sofia. Doutora, mas então, tipo, todas, sem exceção, todas as plantas dão alguma coisa? Mesmo sendo tipo, só flores? Não necessariamente. Por exemplo, a samambaia é uma planta que não dá nada. Ah, tá. Tem plantas que dão frutos, tem plantas que dão flores, tem plantas que não dão nada. Tem planta que não tem nem semente, tá bom? Não. Fala, Alexandre. Mas essa planta que você falou, que não dá fruto nenhum, ela só dá oxigênio na fotossíntese? Sim, todas elas produzem oxigênio. Isso elas dão. Todas as plantas, sem exceção, produzem oxigênio porque todas fazem fotossíntese. Até as que não Eu tenho produzem uma nada. acusação Até a as que não fazer, produzem porque ele nada. roubou a pergunta do Bruno. Ele roubou o negócio do Bruno. Que o Bruno escreveu no comentário aí. Isso, mas é isso mesmo. Mas é isso. Todas as plantas fazem oxigênio, então todas produzem alguma coisa. Aliás, todas fazem fotossíntese, então todas produzem oxigênio. Ok? Quando a gente fala que não dá nada, é porque não dá nada que a gente possa pegar, utilizar. Mas são plantas que às vezes são ornamentais, que a gente consegue usar para decoração, enfim, todas as plantas têm a sua importância. Beleza? Professora. Às vezes pra gente não serve para nada, mas para outros seres vivos sim. Alguém ia falar alguma coisa. Nicole, fala. Isso. Professora, assim, tem alguma diferença entre essas três plantas? A que dá flor, a que dá fruto e a que não dá nada. Tipo, Sim. tem um tempo de duração? Vamos dizer. Tipo assim, qual é a diferença entre esses três? É, que assim, ó, a gente vai começar a entrar no reino das plantas, certo? Esse reino das plantas tem várias classificações. Essas classificações de planta que dá flor, planta que dá fruto, planta que não dá nada, por exemplo, a gente ainda não vai ver. Existe um nome para elas, mas eu não vou falar porque senão vai confundir com as que a gente já tem que ver agora, tá bom? Uhum. Mas existem classificações diferentes, são diferentes. Umas são mais complexas que as outras, umas vieram primeiro que as outras. Mas eu não vou falar nome, porque senão vai confundir com os nomes que já são difíceis que a gente tem que ver agora. Beleza? Mas tem uma prova com esses nomes difíceis aqui. Jesus amado. Vai ser ótima a prova. Fala, Alexandre, ia falar alguma coisa? Não?
Então, eu vou continuar, tá bom? Vamos lá, ó. Aí, tem os grupos aqui, ó. O primeiro grupo que... Vamos ver pelo livro de vocês, né? Então, o primeiro grupo que tá aqui são os caméfitos, que tá aqui na página 112, certo? Aí no livro e nos slides eu coloquei caméfitos com O, mas se vocês virem em algum lugar escrito caméfitas, também é a mesma coisa. Tem livros que adotam caméfitos, tem uns que falam caméfitas, a mesma coisa. Todos os grupos, tá? Tipo hidrófitos, hidrófitas, mesma coisa. Beleza? Bruno, página 112. Bruno tá apertando a página agora. Beleza. Então lá, as caméfitas, então, ó, elas são plantas que são sublenhosas ou herbáceas, certo? Tem as suas gemas, né, os seus brotinhos. Então tem uma planta, então imagina que isso aqui, ó, tô fazendo exemplo, porque eu não tenho uma planta de cada para mostrar, tá bom? Imagina que aqui embaixo da planta tem a geminha dela, embaixo da planta não, embaixo da folha tem a geminha dela. Fica protegida pela folha, certo? Até para não expor ao sol forte o tempo todo e proteger de seres vivos que podem se alimentar. Entenderam? Tudo bem? As caméfitas ou caméfitos geralmente são plantas baixinhas. Elas não passam de 2 metros, elas têm até 1 metro. Então, são plantas que geralmente são usadas em jardim, para plantas ornamentais. Bem, são plantas que não têm altura, então não são árvores, tá? São plantas mais baixas, da nossa altura, mais ou menos. Tudo bem? Beleza. Aí, tudo bem? Tudo, né? Aí, vira a página aí na 113. Aí na 113 a gente tem os fanerófitos ou fanerófitas. Tanto faz. Tá? Essas são plantas lenhosas. Tem o caule, que dá madeira. Tá? Tem tronco. O Bruno perguntou se a gema é uma molécula. Não. Molécula a gente não consegue nem enxergar. Tá me ouvindo, Bruno? Beleza? Gema é um brotinho. Se eu colocar um brotinho, por exemplo, de uma planta, de determinadas plantas na água ou no solo, eu consigo fazer ela crescer de novo. Isso é um broto. Tá? Não é molécula. A molécula é muito pequena, a gente não enxerga. Alguém ia perguntar alguma coisa? Molécula não tem nada com planta. O que ele falou? Bom, vou continuar. Eu não sei se a minha internet está travando. Professora, tá Tá travando. demais, professora. Apareceu um aviso aqui no meu falando que encerrou o negócio. A minha também. Caraca, tá travando muito, professora. Tá, tipo, muito lenta agora. Eu tô travando? Uhum. Sim. Tudo. Todo mundo. Todo Bom, mundo. calma aí, vamos esperar. Peraí. Nossa, Bruno, você escreveu Ah, I não. com N. Ai, Bruno. Eu vou desligar algumas coisas do Wi-Fi aqui para ver se melhora um pouquinho. Vamos ver se vai. Pra mim já tá normal. Tá normal? Tá Tá melhorando? Aham. Tá, então Melhorou. beleza. Então, ó, então, os fanerófitos ou fanerófitas são plantas que são lenhosas, são árvores, já são árvores grandes, tá? Maiores. As gemas dela não ficam perto da raiz, elas ficam altas. Certo? Lá nos slides eu coloquei algumas coisas assim, ó. Gemas aéreas. Quando a gente fala aérea, quer dizer que ela não fica próxima do solo. Então, imagina que aqui tá o solo, aqui tá a planta. Se a gema tá aqui, ela não tá próxima do solo. Travou? Meu Deus. Professora, tá travando. Professora, não deu pra entender nada que tu falou. Travou. Tadinha. 5 segundos travado. Pra mim tá normal, gente. Travou? Professora, para e volta. Deixa eu fazer um teste, peraí. E travou tá uma meia hora. Só a cara dela, assim, parada. E ela falando. Melhorou?
A minha Sim. internet é branca. Então, significa que tá boa. Tá. Vou tentar continuar. Estão me ouvindo? Sim. Então, beleza. Então, ó. Essas plantas, então, são árvores que são maiores. Geralmente, elas são encontradas em florestas, justamente porque elas são muito grandes. Tudo bem? Tem os cametófilos. Aí tem essa aqui que o nome, ó, as hemicriptófitas. Hemicriptófitas ou criptófitos. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Então, essas são plantas herbáceas, certo? As que são mais molinhas. Elas ficam com as gemas bem pertinhas do chão. Tudo bem? E elas geralmente são encontradas em áreas campestres. Porque campo não é geralmente uma região de vegetação baixa, Sim. certo? Então, é isso. Essas plantas hemicriptófitas são campestres porque elas são encontradas nessas regiões de plantas baixas. Você não vai encontrar uma hemicriptófita enorme. O exemplo que eu usei, inclusive, nos slides, são de margaridas, certo? São plantinhas baixinhas. Ok? Ô, professora, Oi. professora, essa planta Hemicriptófitas, elas têm umas gemas que são protegidas por camadas? Alguma camada assim? Camadas? Cama. Tipo uma camada. Ah, É escamas. escama, né? Entendi. Essas escamas, a gente chama, elas são quando a gente tem são camadas mesmo. Sabe a cebola, por exemplo? Uhum. Que tem várias camadinhas. Aquilo são folhas, na verdade. Isso são escamas, quando você tem. Tipo, as camadas das hemicriptóficas são tipo as folhas, as pétalas, então? Mas essas hemicriptófitas não são desse jeito igual a cebola, são diferentes. A cebola são as criptófitas. Mas ele tá dizendo, ó, as gemas. As gemas. As Tá? gemas são protegidas por escamas. Isso, mas elas são, quando a gente fala, é que assim, existem camadas e escamas, né? Eu preciso colocar outros slides para vocês, na verdade. Mas vocês entenderam, quando a gente diz escamas, ou nem tá falando de folhagens vivas ou mortas, é quando as folhas, então tá bem pertinho da raiz, então as folhas protegem as gemas, e mesmo quando as folhas caem, sabe? As folhas estão mortas, elas protegem a gema de tão perto do chão que elas estão. Isso aqui é o chão. Ok? Eu acho que a nossa aula vai acabar daqui a pouco, porque o tempo vai acabar. Eu vou continuar. Se parar, parou. Estava com saudade, gostei de ver você. As criptófitas, ou geófitas. Falta 1 minuto. Falta 1 minuto, né? São plantas que também são herbáceas ou sublenhosas, tá? E elas ficam com a gema enterrada no solo. Então, imagina que aqui está o solo, a planta fica aqui, ó. A gema fica aqui para baixo, certo? Por isso que eu usei exemplos, por exemplo, a cebola ou o alho. São plantas que ficam enterradas. A cenoura, sabe? Você tem que tirar do solo para conseguir ver o restante da planta, certo? Certo. Beleza. As outras são as xerófitas. Xerófitas são plantas anuais. O que são plantas anuais? Num período de 1 ano, elas vão nascer, né? Vão germinar, vão crescer, se reproduzir e vão morrer. No ano seguinte, começa tudo de novo. Não são plantas que duram vários anos, igual a gente tem árvores que duram 80 anos, por exemplo. São plantas que têm um período curto de vida, período de 1 ano. Ok? Sim. E essas plantas não têm gemas, elas só têm as sementes. Por isso que eu falei que gemas e sementes são coisas diferentes. As elófitas. As elófitas, então, são plantas, são aquelas que eu falei que são semiaquáticas. Essas plantas semiaquáticas, elas vão ficar submersas na água, mas são geralmente
Águas rasas, tipo lago, na margem dos rios, que a água tá baixinha, não é lá no fundão, certo? Certo. Tudo bem? Certo. Tudo. E as hidrófitas, lembra que a gente sempre fala que hidro é de água? Uhum. Então, hidrófitas aí já são plantas aquáticas. Se você, mesmo, por exemplo, se você está num lago grandão, perto das margens tem as elófitas, no meio do lago tem as hidrófitas. Todo mundo já viu aquela Vitória Régia? Uhum. Ah, sim. Ou É hidrófita. uma flor de lótus, por exemplo, são hidrófitas, são plantas aquáticas, elas ficam lá no meio da água mesmo. Soro, o Bruno perguntou se é tipo manguezal. No manguezal, o manguezal é um ecossistema, é um tipo de, é um lugar. Dentro do manguezal você tem diferentes tipos de plantas. Mas no manguezal você pode ter plantas elófitas, sim, elófitas, hidrófitas não, tá bom? Manguezal, ele não é uma região de água profunda, até porque é bem próximo da terra, né? Beleza? Uhum. Bom, eu vou tentar ver se dá tempo de eu falar para vocês como é que é a atividade que eu pedi para vocês fazerem lá do livro, das folhas. A exicata. Ela é assim, ó. Ixi, travou. Travou. Travou tudo. Ixi, vou tentar. Travou, professora. Você falou o que você falou? Voltou? Entendi Tá nada. bom. Voltou. Voltou. Sim. Vou tentar fazer rapidinho. Peraí. Ó, eu tenho um papelão e eu vou pegar essa aqui. Se vocês tiverem jornal em casa, coloquem no jornal. Se não tiver, coloca tipo em folha de sulfite normal mesmo. Coloca no meio da folha, deixa ela bem retinha, bonitinha. Coloca no meio da folha, coloca a folha no meio do papelão e fecha. Deixa ela bem amassadinha. Arruma ela bem direito, porque depois que ela secar, ela vai ficar dura. E se você não arrumar ela direitinho, depois não dá para arrumar mais. Tem que botar primeiro a folha e depois o papelão? Primeiro você arruma a planta na folha de sulfite ou no jornal, coloca ela no meio do papelão, põe um papelão embaixo e um papelão em cima, entendeu? Vai ficar assim. Aí você precisa de alguma coisa para fazer peso nela. Nos vídeos que eu mandei, tem gente que coloca na cerâmica, tem gente que coloca com chapa de madeira. Cerâmica vocês podem usar, não sei se vocês tiverem em casa, azulejo de parede ou piso, que às vezes compra mais e fica sobrando. Pode ser qualquer planta, Bruno. Qualquer planta. Eu, por exemplo, peguei uma coisa que é mais fácil, talvez vocês tenham em casa. Eu tenho um livro, que é bem grosso, tá vendo? Uhum. Aí eu vou pegar esse livro, o meio dele aqui, ó. Abrir. Você já leu tudo isso, Sora? Ainda não, é da faculdade esse livro. Eu coloco no meio e fecho o livro. Tá vendo? Uhum. Como a planta precisa ficar bem amassadinha, se vocês tiverem alguma coisa para colocar em cima para fazer mais peso ainda, melhor. Tá? Se vocês tiverem alguma coisa para colocar em cima, caixa, para fazer peso. Precisa ficar bem preso isso aqui. Fala. Tem que deixar quanto tempo? Então, aí vocês coloquem isso lá e esquece. Uma semana e meia. Peguem a planta direto da árvore. Não pega a planta que tá seca já no chão, senão não vai ficar legal. Tá bom? Tem que ser planta que tá assim, ó, verdinha ainda. E depois, tipo, de uma semana a gente envia foto? Deixa uma semana e meia, pode deixar, tá? E não fica abrindo e fechando toda hora. Coloca e deixa, não fica mexendo. Quando você for abrir, tem que abrir de uma vez. Professora, tem que deixar no sol, na sombra? Não, deixa na sombra, deixa escondidinho, bonitinho em algum lugar lá, não fica deixando no sol. Tem que ser 2 amostras? Oi? Tem que ser 2 amostras? Então, eu pedi 2, até porque se uma não der certo, vocês têm a outra.
tá? E porque a ideia disso é a gente fazer um herbário grandão quando a gente poder voltar. Então, seria legal que cada um fizesse pelo menos 2 para a gente ter várias amostras de plantas, entendeu? Aí, ó, coloquei aqui. Vou colocar embaixo de uma caixa que eu tenho aqui em casa, que é bem pesada, e vou deixar lá. Depois de uma semana e meia, se a planta for muito grande, deixa umas 2 semanas tranquilo. Se ela for muito pequenininha assim, elas geralmente são mais rápidas. Mas não tira antes de uma semana. Senão você pode tirar e estragar e você ter que começar tudo de novo. Aí é tempo que você perdeu. Mas eu ainda não entendi o que é esse negócio. Tipo, Exicata, o que a gente vai estar fazendo? isso aqui é para fazer um herbário. Depois que todo mundo tiver isso aqui seco, vocês vão tirar a planta lá. Aí ela vai estar seca, durinha, bonitinha. A gente vai colocar numa folha de sulfite. E aí você vai colocar. Isso é legal vocês já anotarem no dia que vocês pegarem para não esquecer. Toda. Calma aí. Eu tenho. Vocês vão colocar. Ai, meu Deus, mas eu vou falando enquanto isso, ó. Aí vocês vão colocar o nome da planta. Se vocês, de preferência que vocês saibam o nome da planta. Pesquisem o nome científico. Isso, é Olha, ela isso. tá dura. É isso aqui, não é? É. Era uma rosa. Ela ficou durinha. Então, aí vocês vão pegar isso, só que vocês vão colocar numa folha depois, se tiver seca, numa folha de sulfite. Deixa eu pegar uma aqui pra mostrar. Então, ó, peguei uma folha, vou colocar ela. E aí aqui no cantinho, ó, eu vou colocar o nome dela, popular, por exemplo, abacateiro. Aí eu coloco pesquisa na internet, nome científico, coloco qual foi a data que eu peguei essa planta. Eu peguei ontem, então vou colocar dia 1 de abril de 2020. Onde que eu peguei? Ah, peguei na região da Zona Leste de São Paulo, Brasil. Entendeu? Eu vou fazer um modelinho e vou enviar para vocês pelo Google Sala de Aula, vou deixar lá. Mas isso, a gente só vai fazer tudo pronto, juntar tudo, depois que a gente voltar. Por enquanto, vão pegando as plantas e separando. Tentem pegar quanto vocês puderem, porque aí quanto mais legal vai ficar nosso herbário quando a gente juntar. Tudo bem? Professora, a senhora Oi. tem ideia como a gente vai voltar? Não, Professora, na não minha tem. rua tem só 2 árvores. Então, pega várias. Pode pegar, não precisa. Ó, que nem aqui eu peguei uma folha só, mas vocês podem pegar mais. Por exemplo, se o galho tiver várias folhas, podem pegar várias. É até mais bonito. Professora, Oi, como que a gente faz Matheus. para descobrir o nome da planta? Ó, tem um aplicativo que ele identifica as plantas com a câmera. Você aponta, por exemplo, pega o seu celular, aponta para a planta, como se ela fizesse um scanner e aparecesse a espécie bonitinho dela. Eu vou postar para vocês esse aplicativo, vou mandar no grupo mesmo, para ajudar vocês. Mas se vocês já souberem, por exemplo, vocês ou os pais, vocês ou alguém, por exemplo, eu sei que na rua da minha casa tem um pé de, sei lá, de limão, não sei. Então, já sei que é um limoeiro. Já fica mais fácil. Aí depois só precisa pesquisar o nome científico dessa planta. Entendeu? Tentem pegar plantas que sejam mais fáceis de identificar. Essas arbustos que é tudo verdinho assim, é mais difícil. Então, se tiver uma planta com flores são mais fáceis de identificar do que só a folha. Tá? Se for uma planta com fruto, melhor ainda. Porque aí você tem certeza do que está dando. Certo? Uhum. Fala, Alexandre. É para colocar, antes de colocar no papelão, é para deixar numa folha sulfite? O jornal é bom porque ele deixa bem, ele absorve bem. Se você não tiver jornal, põe no sulfite, põe no papelão e aí põe no meio de, sei lá, de uma placa de cerâmica ou no meio de um livro grande se você tiver, e aí coloca peso em cima e deixa lá, tá bom? E depois que já tiver uma semana e meia, tira e coloca outra folha de sulfite. Aí você vai escrever. colocar isso, aí você vai colocar na folha de sulfite assim, e aí vai escrever aqui no cantinho, ó, vai fazer uma etiquetinha e vai colocar aqui. Eu já mandei, na verdade, para vocês, né? Como que é o exemplo, mas eu mando de novo. Mas em outra folha? Você vai pegar uma folha nova, né? Tira da folha que você usou, põe numa folha nova e escreve no cantinho. Tá bom? Tá.
Fiquem tranquilos, vai dar tempo de vocês fazerem, me perguntarem, porque primeiro vocês vão ter que ir atrás da planta, depois vocês vão, tá? E outra coisa, depois que pegar a planta, já coloca no meio do papel, porque se ela começar a ficar seca, depois não vai ficar bom, você vai ter que pegar de novo, tá bom? Então, por exemplo, essas aqui eu peguei ontem, então hoje eu já vou fazer. Se eu ficar deixando muito tempo, elas vão secar, não vai ficar legal, vou ter que começar tudo de novo. Tudo bem? Sim. Então, saiam para pegar a planta no dia que vocês tiverem tudo para fazer já, beleza? Tá. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Professora, qual o nome Quem vai falar, né? Aplicativo mesmo? Eu vou passar no grupo para vocês, vou mandar um print da tela, tá bom? Ela vai passar a gente. Vou escrever aqui, ó. Vou mandar o aplicativo no grupo da sala. Ó, eu acho que o tempo vai dar. Gente, obrigada por vocês terem participado. Na semana que vem tem de novo. A gente tira mais algumas dúvidas e aí eu vou mandar alguns exercícios para vocês fazerem, tá bom? Tá bom. Ó, se cuidem. Não é para sair de casa. Busquem as plantas perto da casa de vocês. Eu vou mandar hoje o aplicativo ainda. Lavem as mãos. Não, ainda não. Passem álcool. Tá? Passem álcool em gel, lava com água e sabão e se cuidem. Isso é muito sério o que está acontecendo, tá bom? também, Sora? Gente, tô com saudade. Beijos Também tô. e até semana que vem, tá Beijo. bom? Tchau, 7º ano. Professora, eu não entendi nada, mas eu acho que isso é uma coisa bonita. Você entendeu sim, Meu Bruno? Deus. O que você não entendeu, Bruno? O que a senhora falou agora, professora, só isso. Ah, tá. Mas façam o que eu falei para vocês fazerem e se cuidem, tá bom? Tá bom. Beijo, Tchau. gente. Tchau. Bom almoço aí para vocês. Obrigada. Obrigado. Obrigada.